Paz de Deus. Não passa esse vídeo, não. Ele está morto, mas faz tanta falta. Eu quero ver ele morto, mas eu quero ver ele. Mesmo morto eu quero ver. E elas foram lá. Só que teve um terremoto. A presença do anjo fez um terremoto acontecer ali. A pedra ela é rolada e ela cai numa cavadura, num encaixe, que para rolar a pedra é difícil, mas rola. Mas depois que ela cai no encaixe, tirar é muito difícil, é muito pesado. Mas olha, eis que houver um grande terremoto. Sabe por que teve um terremoto? Está aqui, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra. Não tem pedra que fecha. Como que pode alguém... É muita loucura, né, irmãos? Eles querem colocar um guarda lá. Até Pilatos já estava bem convencido de que Jesus era um justo e não devia morrer. Mas por medo de perder o cargo, ele concordou com isso. Sentou-se sobre... Tirou a pedra e sentou-se em cima dela. Quando chegaram as mulheres, elas olharam aquele varão, era um anjo. Aqui fala que ele parecia um relâmpago. Como será isso, né? Você viu o relâmpago quando ele cai no céu? É um brilho muito intenso. Elas devem ter visto um brilho muito forte. E os soldados, curiosamente, pelo que se vê aqui, parece que eles viram também. O vestido deste anjo era branco como a neve. E os guardas, com medo dele, então eles têm que ter visto. Os guardas viram também. Não usaram espada, não usaram lança, ficaram quietos. Sabe por quê, irmãos? Diante da autoridade de Deus, não há autoridade alguma. Ninguém consegue se levantar diante da autoridade de Deus. Aquele varão estava lá. Dificilmente um anjo se deixa mostrar por uma pessoa natural. Mas aquele era uma época e um momento especial. O anúncio de uma obra maravilhosíssima. A grande vitória que Paulo fala assim. Depois vocês lêem lá. Eu não lembro onde está escrito agora de momento. Quando Paulo fala dos judeus desobedientes, ficaram sozinhos. Nós já éramos desobedientes mesmo, gentios. E ele fala assim, já que os judeus ficaram desobedientes, nós éramos desobedientes, Deus resolveu usar de misericórdia, tanto com eles quanto conosco. Olha que coisa boa. Ele fala, ó profundidade das riquezas, como são inescrutáveis os teus caminhos. Num trecho ele fala assim, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Inferno, onde está a sua vitória? Que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas o Senhor nos trouxe a graça. Tragada foi a morte na vitória. Aqui nós estamos vendo a morte sendo tragada, vencida, aniquilada na história dos crentes, daqueles que creem em Jesus. A morte acabava de ser vencida. Jesus entrou no reino da morte e saiu de lá, porque ele tem autoridade. Ele falou, ninguém toma a minha vida, eu dou a minha vida e torno a tomar ela de volta. Eu tenho autoridade para isso. E só deu a vida por causa de nós. Os guardas assustados e nem saíram do lugar, com medo. Está escrito assim, assombrados. Assombrado é com muito medo. E como mortos. Eles não tinham força nem de correr. Aquele anjo paralisou os soldados. Eles não tinham força de correr. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, não conversou com os soldados, porque não veio para eles, mas veio para falar com duas mulheres. Aquele anjo esperava que as duas mulheres chegassem ali. Porque sabe isso? Deus sempre vai esperar você chegar. Sempre.
Ele esperava. Os anjos esperavam aquelas mulheres, falou com elas: não tenha medo. Olha que ele estava esperando elas. Eu sei a quem vocês vieram buscar. É Jesus. Mas olha, ele foi crucificado, só que ele não está aqui mais. Ele já venceu a morte. Ele já venceu a morte. Irmãos, aqui nós temos que dar uma paradinha para entender o que é isso aqui. Porque não é só Jesus num corpo físico que ele ressuscitou, porque ele aconteceu mesmo. E é maravilhoso, porque ele mostrou que a palavra dele é verdadeira e que a ressurreição é real. A doutrina da ressurreição é real. Ele subiu aos céus e lá apresentou-se como nosso representante. Todo ser humano que crê em mim, eu trago o saldo da conta dele quitada. Quem crê em mim não tem que prestar conta mais. Eu já paguei a conta de todos que creem em mim. Ele foi testemunha. Mas, irmãos, numa certa parte, Paulo escreve assim. Ele começa explicando, falando sobre a ressurreição. Porque aqui nós vimos a ressurreição de Jesus. Agora vai chegar o tempo da sua ressurreição, da minha. É isso que é maravilhoso. Essa ressurreição aqui nos faz crer e saber que existe uma outra ressurreição para nós, para a igreja. Paulo escreve assim: semeia-se um corpo, semeia-se, sabe o que é? Sepulta-se um corpo animal e ressuscita um corpo espiritual. Sepulta-se, semeia-se um corpo em miséria e ignomínia, ele ressuscitado em glória. Porque nós trouxemos a imagem daquele primeiro Adão, pecador. Agora, quando Jesus ressuscita, ele mudou a nossa história. Igual nós trouxemos a imagem do primeiro Adão, carregado de fraqueza, de pecado, de miséria. Agora, a transformação aqui ia começar. Agora nós vamos trazer a imagem do segundo Adão. Compreendeu? Assim como nós trazemos a imagem de Adão, na nossa ressurreição nós vamos parecer com Cristo ressuscitado em glória. Essa é a grande maravilha da doutrina da ressurreição, e que aqui começou. Não tenhais medo, ele já ressuscitou. Já ressuscitou. Por isso que nós não temos que chorar por quem foi, senão somente pela saudade. Mas porque morreu, não. Quem está em Cristo, irmãos, e morreu, pode parecer um paradoxo, mas é um bendito de um bem-aventurado e de uma bem-aventurada. Quem tomba com o Senhor se levanta parecido com Ele. Nós tombamos no pecado parecendo com Adão, agora tombamos na morte do corpo, mas espiritualmente vamos parecer com Jesus ressuscitado. A doutrina da ressurreição, essa é a coisa mais maravilhosa que existe, e que Paulo falava e ensinava sobre a ressurreição final. Quando for a ressurreição, toda a nossa semelhança com aquele primeiro Adão está findada. A nossa semelhança agora vai ser com esse segundo Adão. Nós vamos parecer com ele na aparência espiritual, vamos parecer com ele no jeito de ser, vamos parecer com ele na beleza que ele tem, e vamos parecer com ele nas riquezas dele, porque ele falou, sabe o quê? Olha que oração: Pai, eu quero que esses que creem em mim sejam um comigo, igual eu sou um contigo. Vocês entendem isso? A ressurreição de Jesus marca esse marco mais maravilhoso que está aqui, a ressurreição.